2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. No versículo 15 ele continua dizendo: e tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem de ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. A primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é que o que afunda o barco não é a quantidade de água que está ao redor dele, é a quantidade de água que a gente deixa entrar. Pega essa chave, irmão. O que afundou algumas famílias em 2020 não foi a crise global, foi a crise dentro de casa. O que faliu alguns empresários não foi a economia global, foi a economia dentro de casa. E o problema é que às vezes a gente está olhando para fora, esquecendo que as maiores tempestades estão acontecendo dentro. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao seu redor, porque todos eles navegam em meio ao oceano. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento deixaram a água entrar. Você está comigo? Diga amém. Então um conselho prático para você: se você está no meio de uma tempestade, não se preocupa com a força das ondas, mas gasta tempo se preocupando com a força do barco. Gasta tempo se preocupando com a força do barco. Sabe uma das coisas que eu mais vejo afetar famílias? É porque no meio de uma tempestade, quando a água começa a entrar, ao invés da gente gastar tempo colocando aquilo para fora, a gente gasta tempo querendo saber quem deixou entrar. Tem muita gente que não está vivendo milagre porque ainda está buscando os culpados. O problema da minha casa, pastor, é a minha mulher. O problema da minha empresa, pastor, é o meu marido. O problema do meu ministério é o meu líder. O problema da minha jornada de fé é a economia. O problema que eu não consegui me reerguer foi o plano Collor. O problema da minha crise financeira foi o Covid. Não, irmão. Se você parar de procurar quem é o culpado pelo problema, você vai começar a viver o teu próprio milagre. Enquanto a gente ficar procurando de quem é a culpa, a gente não consegue viver o próximo milagre. Sabe, a grande verdade é que essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Em 2020 eu vi muitos pastores entrando em depressão. Muita gente pediu ajuda. E alguns perguntavam: como é que vocês estão prosperando no meio da crise? Irmão, porque o milagre não tem a ver com como as coisas estão, mas como eu estou. Jesus se levanta e acalma tempestades. Ele está ensinando um princípio prático para a gente. A paz que existia dentro dele liberou paz ao redor dele. Só tem autoridade para dominar tempestades quem consegue descansar em meio a elas, irmão. Então os discípulos estão desesperados no meio de uma tempestade e eles não conseguem cessar as ondas. Por quê? Porque se o interior deles está envolvido em desespero, o exterior deles vai ser só uma expressão disso. Irmão, o nosso exterior é a expressão daquilo que a gente carrega. A palavra diz lá em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A palavra está dizendo: não importa se você anda pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você temerá, porque Ele está contigo. Não importa se 1000 caem ao teu lado ou 10.000 à tua direita, você não será atingido. A palavra está dizendo o tempo inteiro: não tem a ver com o que te cerca, tem a ver com o que te guarda. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Então a primeira chave que eu quero compartilhar: o que afunda o barco não é a quantidade de água que está ao redor dele, mas é a quantidade de água que você deixa entrar.